Primeiro dia útil do ano, Lilian. Vamos saber quais as perspectivas para a pecuária neste início de 2022. Pois é, e a gente tem o prazer de receber aqui na nossa primeira entrevista de 2022 a Lígia Pimentel, que é CEO da consultoria Agrifato, já está aqui conectada com a gente. Muito bom dia, Lígia, seja bem-vinda. Feliz Ano Novo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Feliz Ano Novo. Obrigada por ter aceitado aqui. A gente quer já saber, né, como deve ficar o consumo de carne bovina nesse início de ano aí, passado esse período de festas, em que as carnes de aves são mais consumidas, né, também o bacalhau. Como que fica agora a partir desse início de semana? A gente tem um consumo um pouquinho mais lento normalmente em janeiro, né? Na virada do ano tá todo mundo meio de ressaca, simbolicamente e fisicamente também, né? Então a gente não tem um consumo muito firme nas primeiras semanas do ano, até porque a carne, relativamente ao poder de compra do consumidor, encareceu, tá? A gente tem desemprego recorde e cenário inflacionário formado, além da sazonalidade. Janeiro também é mês de começar a pagar conta, né? Tem IPVA, tem matrícula, tem IPTU, então não costuma ser um mês muito firme de consumo de carne. Verdade. Exatamente. Lígia, aqui é o Pedro. Feliz Ano Novo para você, para todo o pessoal do Agrifato. É um prazer falar com você neste ano. A gente terminou 2021 com a boa notícia da retomada dos embarques para a China. O que a gente pode esperar agora para as exportações neste início de ano? Muito bom dia, Pedro. Olha, a gente pode esperar uma retomada das exportações, né? A China, até o ano passado, ela levou 56% em média de tudo que a gente mandava para fora, tá? Isso dá mais ou menos 15% de tudo que nós produzimos aqui no país, tá? Lembrando que mais ou menos 30% vão para o mercado internacional, 70% aqui no Brasil, só para dar uma ideia de proporção. Agora a gente deve retomar esses embarques, então nós perdemos muito em embarques quando a China ficou suspensa, né? Vamos falar assim, não chegou a ser um embargo, e sim uma suspensão que durou mais do que o previsto, e agora a gente deve retomar. Há indícios de que a China precisa refazer estoques, né? Eles trabalham muito com estoques de carne congelada, inclusive estoques governamentais para tentar regular a oferta de carne lá domesticamente, que é algo que a gente não tem aqui. É algo estranho aos nossos ouvidos, porque nós não trabalhamos esse tipo de estratégia aqui domesticamente. Então, eles devem se organizar para recompor esses estoques, tá? Agora também não costuma ser uma época de muitas compras por parte da China, mas um pouquinho que a China voltar deve trazer uma boa receita, até porque nós estamos falando de um dólar sustentado, então na conversão fica interessante para a indústria exportadora. Muito bom, e a gente vai seguir acompanhando aí nesse mercado. A gente está no período das águas agora, né, Lígia? Então, com a melhora na qualidade do capim, você acha que o custo de produção bovina deve diminuir um pouco? A gente teve custos altíssimos no ano passado. Que mensagem, né, que a gente pode passar para o pecuarista nesse momento também? Pois é, Lili, entramos na época das águas, e que águas, né? Tá entrando bastante chuva agora, parece que tá vindo quase que uma onda compensatória, assim, depois de a gente ter vivido momentos aí de bastante seca, né? Bastante desafio climático ao longo de 2021, mas as pastagens só começaram a se recuperar. Agora sim, a alimentação fica um pouco mais barata para quem consorcia com a pastagem. Tem muita gente com estruturas fixas aí, né, de giro de confinamento o ano todo, mas para quem faz aí a consorciação com pastagem, principalmente nesse momento, que é a grande maioria, para te falar a verdade, acaba tendo a dieta um pouquinho mais barata, né, um pouquinho mais fácil de financiar, até porque a gente vem trabalhando com grãos muito caros, né? A parte da dieta, a parte concentrada da dieta é muito cara. Então ajuda sim. Agora a gente está vendo as pastagens se recuperarem assim, de uma maneira muito veloz, muito dramática, né? Porque tem bastante iluminação, bastante período com iluminação, com irradiação solar bastante preponderante, bastante chuvas também. Então a gente está vendo a pastagem se recuperar de maneira bem rápida, mas ainda não deu tempo para o boi engordar. Esse é um ponto, né? Começou a chover faz pouco tempo, o boi de pasto, exclusivamente pasto, ele precisa aí de uns 4 até 6 meses para engordar, ganhar peso. Então a gente deve começar a ver esse boi aparecer a partir de abril ou maio, de maneira mais preponderante também. Agora, Lígia, qual deve ser a postura do pecuarista neste momento, né? Ele tem boi no pasto, melhor segurar a oferta? Se tiver boi pronto, a gente sempre defende a comercialização, não segurar muito, né? A não ser que você tenha um custo muito baixo, você esteja bem certo de que os preços vão subir. Agora nós estamos entrando na época de safra e, historicamente, sazonalmente, os preços
eles se inclinam para baixo e não para cima, né? Exatamente pelo aumento gradual da oferta de pastagem e do tempo de engorda, como falei. Nós temos hoje preços que se comparam e até superaram os valores que nós víamos antes de ter tido problema com a China. Então, antes de agosto, a gente tinha um boi de 315. Hoje nós estamos com um boi que está mais alto do que isso. Nós tivemos já negociação até de 340. Tá? Mas vamos botar que o boi está numa média aí de 320, 330, aí nesse intervalo, considerando o preço de São Paulo, tá? Cada um faça aí a conversão para a sua praça de acordo com o diferencial de base. Mas é interessante a gente lembrar que nós estamos num período que daqui para frente tem mais pasto, consequentemente vai aumentando a oferta gradativamente até esse período, abril e maio que eu falei, né? E nós temos preços mais altos do que o problema do que o pré-crise, né? Então, acho que é uma boa oportunidade para se comercializar, sim. Eu comercializaria, se é que alguém quer a minha opinião. Certeza, queremos sim. Muito bom. Lígia, aproveitar que a gente tem um tempinho aqui, queria tocar num ponto com você que é sobre comunicação. A gente nem combinou isso, mas a gente viu nesse fim de ano informações nas redes sociais envolvendo instituições financeiras e influenciadores digitais, né? Então, muitos grupos de agro se posicionaram contra o Bradesco por aquela postagem contra o consumo de carne bovina. E até você se pronunciou também nas suas redes sociais. Então, eu queria a sua opinião, né? Como você viu essa postura do banco? Qual a importância do agro, de fato, se posicionar diante desses acontecimentos, né? Não deixar passar esse tipo de informação. Lília, eu acho super importante, né, a gente se posicionar. Eu acho também que esse negócio de cancelamento é muito brega, assim, eu não gosto desse negócio não, acho que todo mundo tem que dialogar, né? O mundo foi construído assim. Mas é o seguinte, eu acho importante o agro se posicionar, porque veja que interessante, uns dias depois, o agronegócio sustentável ganhou uma capa em um grande veículo de comunicação aí, por ter se posicionado, não ter gostado do que aconteceu. Eu achei muito injusto, né? A gente sabe que o Bradesco ele tem uma carteira grande voltada para o agronegócio, tanto que todo mundo começou a colocar aí que cancelou suas contas e tal. Acho que talvez dê para conversar um pouco mais, mas achei importante, né? Os clientes se posicionarem contra, afinal de contas, eu sirvo para ser seu cliente e pagar juros aqui, mas não sirvo para vocês consumirem o meu produto. Então, achei bem injusto o posicionamento do Bradesco, mas acho que tudo tem conserto. Um ponto bem importante, Lilian, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que por que a gente chama influenciadores digitais que não conhecem do assunto, nem mesmo são muito conhecidas, ou então são, e desculpem a minha ignorância, mas eu não conhecia as influenciadoras, não dominam esse assunto. A gente tem que chamar quem domina o assunto. Até porque essa campanha, ela não disse respeito só ao vídeo. A gente sabe ali que no aplicativo do Bradesco tem até uma calculadora de emissão de carbono. E veja, carros emitem carbono, CO2, né, gás carbônico para a atmosfera, tá? De uma maneira irreversível. Por que irreversível? Porque ele não reabsorve o carbono. Já o boi, ele emite o carbono e o metano. O metano é um gás que, quando solto na atmosfera, quando liberado para a atmosfera, depois de 10, 12 anos, ele se quebra em CO2 e água. O CO2, né, ele é comida, entre aspas, de uma maneira bem grosseira falando, para as pastagens. As pastagens fazem fotossíntese e um dos produtos da fotossíntese, uma das bases da fotossíntese para se realizar a fotossíntese é o carbono, é o CO2, né, o gás carbônico. Então a pastagem ela captura e sequestra esse CO2 até que o boi vai e consome de novo e depois libera de novo para a atmosfera. Então tem um ciclo do qual o boi faz parte. E a gente esquece disso. Então nós falamos muito de emissão de CO2, emissão de metano e a gente esquece o ciclo, ou seja, a reabsorção. Nós deveríamos estar falando então de balanço. Tem gente que fala que pastagem não sequestra muito carbono, que não é muito eficiente nisso, mas pastagens bem manejadas são, e é o que a gente vê crescer muito no Brasil. Então a pecuária ela pode ser um grande aliado para sequestrar o carbono emitido por carros, né, por energia fóssil que a gente usa muito na Europa, por exemplo, vê os europeus usarem muito. Então é isso, né? Eu acho que eles deviam chamar aí pesquisadores. Eu não sou pesquisadora, eu trato do assunto porque eu sou médica veterinária, porque a gente trabalha com pecuária, não sou influenciadora digital nessa área, mas a gente deveria falar aí com gente que entende, tá bom? E botar as caras famosas aí, e aí acho que parte um pouco de crítica, da minha crítica para o nosso setor, fazer marketing, tá? Com um roteiro que fale a verdade com gente que represente aí a população, pessoas famosas aí conhecidas. Eu acho que o nosso setor devia fazer marketing, tá? E quem está fazendo marketing devia fazer com informação real e com influenciadores que entendam do assunto.
Perfeito, Lígia. Ficam algumas lições, né, para a gente, o que aprender disso e também para as instituições financeiras e para as empresas, de que forma que elas querem fazer, às vezes, algumas modinhas, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo com a comunicação, porque a gente está aí, ó, atento a tudo e também com informações na ponta da língua para defender o agro, né? Obrigada mais uma vez pela participação, viu? Uma ótima semana para você, um bom ano aí para todos da Agrifato. Valeu, Lígia. Obrigada Obrigado. pelo convite. Um grande abraço para vocês. Abraço, até a próxima.